A república não tem futuro. E ninguém reza no Pai Nosso, venha a nós vossa república. Se reza, venha a nós vosso reino. O povo escolhe livremente o chefe de Estado. O povo não escolhe nada. O máximo que nós fazemos na eleição é optar entre 2 ou 3 alternativas que os grupos de poder e domínio dos partidos políticos nos apresentam. Se houve uma corrente política que teve os seus direitos cassados no Brasil, foi a monarquia. Por muitos anos. 99 anos. 99 anos. O Estado não é dono da criança. Quem vai responder pela educação daquela criança diante de Deus são os pais. Uma coisa bonita do Brasil, qual é? Foi a miscigenação, que é diferente do multiculturalismo. Que aqui se encontrar todos os povos possíveis. Meu convidado de hoje é um nobre brasileiro, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. O Dom Bertrand é o príncipe imperial do Brasil, é uma espécie de porta-voz, porque não é oficial, mas ele é o porta-voz da monarquia brasileira, e é uma das entrevistas mais pedidas do canal, e eu tenho muito prazer que o senhor esteja aqui e quero lhe agradecer por isso. Agradeço o convite e com isso ocasião me dirigir aos seus admiradores. Que bom. Vamos começar falando da monarquia. Eu vi algumas entrevistas suas onde o senhor diz que o brasileiro não é republicano, ele é monarquista. A hora natural das coisas é monárquica, não é republicana. Não adianta forçar, porque as pessoas, ninguém, nós, meus irmãos e eu, em qualquer lugar do Brasil, nós somos muito bem recebidos pelo povo. Imagina o que é um neto de um presidente da República, de um ex-presidente. Ninguém vai dar importância. Eu gosto muito do exemplo que o senhor dá da loja de roupas infantis. Sei. É muito divertido. Porque ninguém vai dar. Se a senhora abrisse uma loja de roupas infantis, tendo 2 nomes para escolher entre a princesinha ou a filhinha da primeira-dama, não iria escolher a filhinha da primeira-dama. E nenhuma senhora que fosse abrir uma loja de roupas infantis chamaria a filhinha da primeira-dama. Chamaria a princesinha. A princesinha. Tem toda uma magia. Tem uma magia, tem um charme, tem uma tradição, tem uma sacralidade. É diferente. Mas me surpreendeu, eu não estava preparado para descobrir quantos monarquistas existem no Brasil. O senhor deve saber. Há muito mais que parece. Muito mais, né? E é uma coisa interessante. Houve plebiscito em 93. Aliás, um plebiscito que levou anos para ser feito. Que deu. Na realidade, devia ter sido feito logo depois do 15 de novembro de 1889, porque o decreto número 1 da República, que institui a República, diz textualmente, está provisoriamente instaurada a República. E o artigo 7º do decreto número 1 prevê uma consulta popular. Sabendo da fraqueza do regime republicano, a impopularidade, eles nunca fizeram esse plebiscito. Já no decreto 85A da República, os cariocas gostam de pôr apelido em tudo, chamaram de decreto Rolha. Por quê? Fecharam a boca dos monarquistas. E passou a ser proibido pela Constituição qualquer tipo de movimento, de atividade que visasse a modificação da forma republicana de governo. Quando foi convocado o atual Constituinte, meu irmão mais velho, que é o herdeiro, Dom Luís, mandou uma carta a todos os constituintes em que estavam votando e que estava no texto inicial, que era o anteprojeto de Constituição, continuava aquela chamada cláusula pétrea, que mantinha os monarquistas fora da lei. Meu irmão mandou uma carta mostrando aos deputados o absurdo que, no momento, a abertura política dava liberdade para os comunistas, socialistas, para quem que todos, e mantinha a limitação dos nossos direitos políticos, né? Se houve uma corrente política que teve os seus direitos cassados no Brasil, foi a monarquia. Por muitos anos. 99 anos. 99 anos. E logo depois convocaram um plebiscito. Só que nós não tínhamos dinheiro. Não tínhamos quadros, que era proibido formar os quadros. Apesar disso, tivemos 13% dos votos válidos. Com um detalhe, em todos os debates em que os monarquistas enfrentavam em pé de igualdade aos republicanos, em que se fazia depois um plebiscito simulado,
vencia a monarquia. Sistematicamente. Havia um menino em Belo Horizonte que enfrentou Francine Pereira, que foi governador, etc. No fim, o menino saiu aplaudido e o governador saiu vaiado. E o menino? Saiu aplaudido. E era monarquista? Era monarquista, exatamente. É interessante isso, porque eu também não achava que existiam tantos monarquistas, mas há reuniões de monarquistas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Os encontros monárquicos no Brasil inteiro. E o senhor vai a esses encontros? Quando posso, eu não tenho dono da bilocação. Às vezes tem. Mas o senhor tem viajado muito. Um pouco demais. Não é? Eu estive nesse ano já no Maranhão, nesse ano passado, no Maranhão, no Ceará, Belo Horizonte, o Brasil inteiro. Nos últimos meses. O senhor acha que a monarquia pode voltar? Durante a República, não se encontra um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Agora, a situação mudou um tanto, porque essa última eleição foi inteiramente atípica. Não foi uma escolha por este ou aquele candidato. Foi uma escolha por este ou aquele modelo de Brasil. Que os brasileiros estavam cansados de uma seita vermelha, porque o PT é uma seita, que tinha se apossado da nação, estava saqueando a nação. Mas com algo mais grave do que o próprio roubo. É que eles tinham um plano, um projeto de Brasil, era fazer o Brasil um país socialista. Era um projeto de poder mesmo. Projeto de poder. O José Dirceu, quando foi nomeado chefe da Casa Civil do presidente Lula, ele disse claramente: nós temos um projeto para 30 anos de poder. E nosso objetivo é fazer do Brasil um país socialista. O próprio Lula afirmou a mesma coisa. Nosso objetivo é fazer do Brasil um país socialista. Quer dizer, aquilo que não deu certo, do outro lado da cortina de ferro, foi um fracasso espantoso, eles queriam impor aqui no Brasil. E tudo que eles fizeram com essa mentalidade socialista, deu em quê? Deu não só na maior corrupção da história do Brasil, mas também os próprios projetos, mesmo que não houvesse corrupção, foram um fracasso. Veja, vou dar um exemplo. A questão da reforma agrária, que é um projeto comunista, que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Eu desafio qualquer economista, qualquer agrônomo, qualquer sociólogo, que apresente uma reforma agrária na história do mundo que tenha dado certo. Mas o Brasil, hoje, está em uma situação econômica mais ou menos cômoda, apesar de ter sido saqueado, graças ao que é o agronegócio, a agricultura e a pecuária. Não fosse isso, nós seríamos completamente quebrados. É verdade. Nós temos de agricultura no Brasil um pouco menos de 70 milhões de hectares de agricultura. Depois tem mais pecuária, que dá cerca de 6% do território nacional da agricultura. E nós somos os maiores produtores agrícolas do mundo. Nós alimentamos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. O Brasil, segundo dados oficiais da Embrapa, de órgãos internacionais, etc. É um espetáculo. É um espetáculo. De reforma agrária, segundo o INCRA, nós temos 84 milhões de hectares. Mais do que tem de agricultura. Tudo isso. Tudo isso é dados oficiais do INCRA. Qual é o resultado? Favela rural. O Lula se vangloriava de que dava a cesta básica para os assentados. Nem para a própria subsistência eles produziam. Porque é uma coisa socialista. É uma iniciativa socialista. Tudo que o socialismo faz é um fiasco. A República também não tem sido um sucesso, né? Bom. Não é? Foi um fiasco também. Também está sendo um fiasco. Está sendo um fiasco. Agora está uma certa mudança, queira Deus que, há uma certa que esperança, mantenha digamos. E depois... O senhor apoiou o Bolsonaro, não? Como? O senhor apoiou o Bolsonaro? Eu fui contra o PT. Portanto, não votei no PT. Votei em Bolsonaro. Mas o Bolsonaro soube cercar-se de uma equipe muito boa e que pode ajudar o Brasil a voltar a retomar a sua economia, seu progresso, etc. Porque eles estão respeitando 3 princípios fundamentais.
de uma economia sadia, que é o respeito à livre iniciativa, o respeito à propriedade privada e o respeito ao princípio de subsidiariedade, que é o princípio segundo o qual o Estado só deve fazer o que o conjunto da nação não for capaz de fazer por si. Então, ou seja, a educação, a segurança, ou não? Quem é que diz que a educação é a missão do Estado? Quem é o primeiro responsável pela educação? É o Estado? Família. É a família. É. Em segundo lugar, a sociedade. São as escolas particulares, são as instituições, ordens religiosas, etc. Em terceiro lugar, o Estado é chamado a ajudar quem não tem possibilidade. Mas eu considero... O que você considera questões do Estado? Responsabilidade do Estado? Antes disso, eu vou dizer uma outra coisa. Um dos grandes erros do Brasil atual é a existência do Ministério da Educação. Antigamente, até o Getúlio Vargas, havia o Ministério da Instrução. Porque a educação é um dos mais sagrados direitos da família, dos pais. Não é o Estado que vai dizer se a criança tem que estudar isso, aquilo ou aquele outro. São os pais. Isso é direito natural. O Estado não é dono da criança. Quem vai responder pela educação daquela criança diante de Deus são os pais. O Papa Bento XVI dizia algo que eu gosto muito, que eu gostei muito, que há 3 pontos inegociáveis: a vida, da concepção à morte natural, o casamento entre homem e mulher e o sagrado direito dos pais a educar seus filhos. Isso é inegociável. E o senhor concorda com isso? Totalmente. Veja que deu a educação na mão do Estado. O que foi o último Enem? Foi uma monstruosidade. Quem não sabia toda a linguagem, NBGT, etc., foi reprovado. Uma das perguntas foi essa. Eu seria reprovado, com toda certeza. E o senhor considera, então, que o senhor, pessoalmente, seria contra o aborto, né? Porque seria. É católico. Seria. Não é? Seria. O senhor seria contra os direitos dos homossexuais? Porque assim, Deus fez homem e mulher. Não adianta. Sim, mas eles existem. É uma minoria. E depois está na Sagrada Escritura. Deus fez homem e mulher e deu ordem, crescer e multiplicai-vos. Está na Constituição brasileira. O casamento entre um homem e uma mulher. Mas hoje em dia já existe o casamento homoafetivo, as relações homoafetivas. Pela Constituição, não. A Constituição diz que casamento entre um homem e uma mulher. E o senhor seria também contra o divórcio? Também. Então o senhor não permitiria, se o senhor fosse a rainha da Inglaterra, o casamento do príncipe Harry com a... Não, eu pessoalmente não. Com a princesa... Graças a Deus sou católico. E não quero me vangloriar, mas eu me alegro e consolo de poder dizer que eu sempre fui coerente com a minha fé. E o que o senhor acha do Papa Francisco? Eu, como católico, eu tenho que saber distinguir a realidade. O Papa é infalível em matéria de fé e moral, com 3 outras condições. A primeira tem matéria de fé e moral, 2 outros pontos. Quando ele fala ex cátedra, com explícita intenção de definir uma verdade. Não, mas ele não é infalível. E, infelizmente, nós estamos vendo uma dessacralização da Igreja, uma tentativa de adaptação da Igreja ao mundo, e não do mundo à Igreja. Isso, como católico, me dói. A questão toda do favorecimento dessas invasões muçulmanas na Europa. Uma coisa é acolher o perseguido, outra coisa é favorecer o que se chama multiculturalismo. Então, a mistura de todas as várias culturas. As nações têm que saber defender a sua própria cultura, as suas próprias tradições.
senão elas perdem a sua identidade. Então, e a Europa, hoje em dia, tu não sabe, é uma situação lamentável que está. A criminalidade que aumentou de uma forma espantosa. As senhoras, as moças não podem mais sair à rua à noite. A situação de risco na Europa, hoje em dia, em Paris, em Colônia, nessas grandes cidades, é muito mais perigoso uma moça sair à rua do que aqui no Brasil. Por causa desse multiculturalismo. Essa invasão está sendo uma nova invasão muçulmana. E o que fazer? Não permitir a entrada deles? Mas quem é que está pagando isso? Quem é que está pagando? Cada imigrante custa, para o próprio imigrante, os custos estão calculados, né? 5 a 7 mil euros por imigrante, só o trajeto. Um navio que foi recusado pela Itália, mas com toda razão, ficou por um tempo no Mediterrâneo e acabou sendo acolhido na Espanha. Saiu nos jornais, saiu no Estado de São Paulo. Aquele percurso, aqueles dias que o navio ficou em alto mar, no Mediterrâneo, entre a Itália e a Espanha, custou, a não sei que órgão, 7 mil euros por imigrante. Quem está pagando isso? Quem está pagando isso? Essa é a minha pergunta. O senhor não arrisca a resposta? Alguém está pagando. Alguém está pagando. Quer dizer, As é o multiculturalismo imposto pela Europa Unida, imposto pelas Nações Unidas. E nesse sentido, o presidente Bolsonaro fez muito bem. Então, uma medida que é muito criticada pela imprensa, mas sair do Pacto dos Imigrantes há 2 dias atrás. E fez muito bem. Porque o Brasil não pode abrir assim as fronteiras a quem quiser vir. Pode abrir as fronteiras como sempre houve a imigração, porque aqui no Brasil nós temos... Nós somos um país de imigrantes. De país de imigrantes. Mas não invasões. Milhares e milhares e milhares e milhares. Graças a Deus não houve isso ainda no Brasil, mas está vendo na Europa. Mas no norte do Brasil estão chegando os venezuelanos. Estão chegando os venezuelanos, depois chegar uma leva imensa de haitianos pelo Acre. Quem pagou essas viagens? Há quem esteja interessado em criar esse multiculturalismo, que é a fusão de todas as várias culturas, fazer um melting pot das várias culturas, e as nações perdem a sua própria identidade, as suas tradições. Uma coisa bonita do Brasil, qual é? Foi a miscigenação, que é diferente do multiculturalismo. Aqui se encontrar todos os povos possíveis. Primeiro, os portugueses e os índios. Depois vieram os africanos. Não foi uma coisa boa trazê-los como forçados, mas enfim, vieram os africanos. E hoje houve a miscigenação das várias raças. Depois vieram os libaneses, depois vieram os ingleses, depois vieram os espanhóis, vieram os italianos, vieram os alemães. Mas uma coisa interessante, nós fomos somando as qualidades dos vários povos que aqui se encontraram, sem somar os defeitos. Aqui um judeu casa com uma libanesa. É verdade. E não tem, sem problema nenhum, aqui todos estão bem. Porque esse é um carisma do Brasil, foi exatamente esse acolhimento normal, orgânico, dos vários povos que se encontraram. Mas não veio nenhum deles aqui querendo impor a sua cultura. É verdade. Como está havendo na Europa. Agora estão querendo forçar os colégios na França a estudar a religião maometana, a religião maometana, etc. Proibiram nas escolas fazer o presépio e a árvore de Natal, e agora estão forçando as crianças a rezar como maometano. Mas é o sinal dos tempos. Você vê que as escolas de São Paulo, escolas particulares, caras, que estão abolindo o Dia das Mães. Porque agora é o Dia da Família. Sim. Por causa dos casais homossexuais que adotaram crianças. Então parece que o mundo moderno
também altera mas vai dar um postura. caos, isso aí vai resolvendo um caos. Nós temos que manter nossas tradições. Não podemos renunciar a todo o passado de glória, de tradições, são milênios. Agora está tudo upside down. Eu queria falar um pouquinho da família Orleans e Bragança, porque é muito interessante a gente estudando, a gente olhando a sua história de pessoal, né? O senhor a sua avó foi Carlota Joaquina, quinta avó, né? Sim. Esposa de Dom João VI. Aí o senhor é trineto. Dom Pedro II. Dom Pedro II, aí a sua relação. Eu queria falar um pouco dessas relações Sim. familiares, porque é muito interessante, porque para a gente, que Sim. não é Orleans e Bragança, isso é livro de história. Sim. Né? Parece que a gente está no colégio, assim. Sim. Né? Princesa Isabel, Sim. Dom João VI. Para o senhor tem uma outra conotação, né? O senhor fala. Ancestrais, né? Meu tio-avô, minha tia-avó, minha avó. Eu tenho quase em casa papai no colo da Princesa Isabel. Tem fotos disso. Fotos disso? Fotografia. Eu vi no programa do Danilo Gentili, ele mostrando foto do seu pai sentado no colo da Princesa Isabel e tal. Então, é muito interessante. O senhor mesmo nasceu no exílio, né? O senhor nasceu na França, né? Nasci na França. No sul da França, porque a família tem. Havia o exílio, e papai era muito jovem quando meu avô faleceu. Então minha avó quis que meu pai continuasse, completasse seus estudos na França. Logo depois ele casou-se, logo depois do casamento estourou a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou preso na França. Até acabar a guerra. Até acabar a guerra. Então o senhor é filho de quem? Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, que é neto da Princesa Isabel. Sim, então o senhor é bisneto da Princesa Isabel. Bisneto da Princesa Isabel. Olha E só. minha mãe é neta do último rei da Baviera, Então o senhor também tem que é o lado alemão. é parentado com a família. A família real da Baviera. Da Baviera. Que é uma família antiquíssima, data de tempo Luís XIV. E como é que o senhor lidava com isso? Assim, quando o senhor chegou no Brasil com 4 anos? Sim. E o senhor foi frequentou colégios? Frequentei colégio, alguns, no início, os primeiros, logo depois de chegar, algum colégio no Rio, depois nós fomos para o Paraná. Curitiba Não, mesmo? Jacarezinho, uma cidade pequena mesmo, da Norte do Paraná. E ali eu estudei no colégio Paulotinos. No fim, não havia o curso colegial, eu terminei meus estudos no Santo Inácio, no Rio. E depois vim para São Paulo, quando entrei na Faculdade de Direito, aqui no Largo São Francisco. E o senhor trabalhou como advogado? Muito pouco, com alguns casos, etc., mas não como advogado. Me dediquei muito mais a defender certos direitos e sempre defendendo direito de propriedade, a livre iniciativa, os valores da família, etc. O seu irmão é o primeiro na linha de sucessão? Meu irmão é o primeiro na linha de sucessão e eu sou o segundo. O senhor acha que a monarquia tem chances de voltar? Provavelmente a República não tem futuro. Hein? A República não tem futuro. Não é que a monarquia vai voltar, a República que vai acabar, é isso que o senhor acha? E está na índole do povo, é interessante, porque nós tivemos plebiscito em 93. Muitos dizem isso foi a pedra pá de cal sobre a perspectiva de uma restauração da monarquia. Na realidade não foi. O resultado para nós foi positivo, porque até o plebiscito a perspectiva da restauração da monarquia era vista como um sonho, uma noite de verão de alguns saudosistas. A partir do plebiscito passou a ser visto pela maioria dos brasileiros como uma alternativa. Uma possibilidade. E, por muitos, um número crescente, como a grande esperança. E é o que nós vemos hoje no Brasil. Porque a índole do povo não é monárquica, não adianta. A índole do povo não é republicana? Não é monárquica, não é republicana. É monárquica? É monárquica. O que é uma família? É uma pequena monarquia. O pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são filhos herdeiros. Numa fazenda, o fazendeiro é um pequeno monarca. Numa empresa, uma padaria, o português na sua padaria é um pequeno monarca. Não funciona. Eu uma vez fiz uma palestra nos Estados Unidos e o americano, eles são loucos por nobreza, monarquias, todas as palestras, eu não ia fazer palestra para defender a monarquia lá. Toda a palestra terminava com
perguntam sobre a nobreza, sobre o regime de governo, sobre a república. Que é fascinante a monarquia. Que é fascinante, tem um fascínio. Mas numa dessas palestras, uma pessoa me perguntou se eu era monarquista. Eu sou monarquista por tais razões. Que é o regime melhor corresponde à boa posse de Deus na criação. E ninguém reza no Pai Nosso, venha a nós vossa república. Se reza, venha a nós vosso reino. Venha a nós o vosso reino, é verdade. Mas tem umas explicações para esse empresário. Aí, para não, cogitório. E que eu sabia que é um mega empresário, levantou a mão e disse: eu não concordo. Eu acho a república superior por duas razões. Primeiro, qualquer um pode ser presidente da república. Segundo, é o povo que escolhe livremente seu chefe de Estado. Eu respondi assim: olha, você está me desafiando, agora ouça. Primeiro, dizer que qualquer um pode ser presidente da república é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém vai organizar a sua vida partindo do princípio vai vencer a loteria. Só um demente. Segundo lugar, dizer que o povo escolhe livremente seu chefe de Estado, o povo não escolhe nada. O máximo que nós fazemos numa eleição é optar entre 2 ou 3 alternativas que os grupos de poder que dominam os partidos políticos nos apresentam. Mas, em terceiro lugar, se o senhor está tão convencido das vantagens da República, por que o senhor não proclama a República na sua empresa? A cada 4 anos, sufrágio universal, vai votar tudo, vai votar a faxineira, vai votar o chofer do caminhão de petróleo, vai votar o mecânico do posto de petróleo, vai votar o chefe do setor jurídico, vai votar o engenheiro-chefe, vai votar isso, tudo para ver quem vai estar no seu lugar, quem vai ser o responsável pelo setor jurídico, quem vai ser o responsável pela parte de engenharia, etc. Ah, não, assim vai anarquizar minha empresa. É a mesma coisa. Mudar a cada 4 anos é um absurdo. Não há empresa que resista a isso. Por isso que o país não resiste. Quer dizer, aliás, o país resiste, o país é muito forte. O país é muito forte. O Brasil tem resistido esses anos de república. E mais, esses anos de PT, é que o país é muito sadio. E foi bonito. Porque os brasileiros não são socialistas. Os brasileiros são tradicionalistas. Todas as pesquisas no tempo do Lula, já anteriores até, sempre mostraram que o Brasil estava com viés conservador, de direita. Todas. Mas estava sendo imposto goela abaixo do Brasil toda uma agenda socialista. Em certo momento os brasileiros saem assim, dizem: basta, chega. Estão sendo espoliados, estão sendo saqueados, estão nos levando para um rumo que nós não queremos. Chega. Por isso que eu disse, essa última eleição foi inteiramente atípica. Foi escolher 2 modelos de Brasil. Quando os brasileiros saem às ruas, aqui na Avenida Paulista, bradando: minha bandeira é verde e amarela, jamais será vermelha, também bradava uma outra coisa muito interessante, mais profunda, que era o meu Brasil de volta. Eles sentiam que o Brasil estava sendo levado por rumos diferentes daqueles rumos gloriosos que lhes estão destinados pela divina providência. E esse que era o meu Brasil de volta, não era a volta de Regime Floriano Peixoto, de Campos Salles, ou de Getúlio Vargas, ou de Juscelino Kubitschek. Eu quero de volta aquele Brasil dos meus sonhos. É o Brasil de Dom Pedro, da Princesa Isabel, Dom João VI? Dom João VI, Pinhacheta, da Terra Santa Cruz, etc. Como é que seria uma monarquia hoje no Brasil? Digamos que voltasse a monarquia. Seria uma monarquia parlamentarista? Seria um primeiro-ministro? Como é que seria? Seria um regime semelhante com o Dom Pedro II, com necessárias adaptações aos dias atuais. Nós tivemos um regime que deu certo. Deu demasiadamente certo para querer copiar os outros. Quais foram os maiores erros do Brasil nos últimos tempos? O primeiro foi a República. Foi copiar servilmente os Estados Unidos. Até a bandeira eles copiaram no primeiro momento. Estados Unidos e Brasil. E copiaram o sistema. Dá certo para eles, mas não para nós. Qual foi o resultado? Quantas constituições já tivemos? Estamos na 6ª, estamos na 7ª Constituição. Quantos período de suspensão de direitos políticos e regime, suicídio de presidente, impeachment. A nossa história da República foi um desastre.
Mas a Quem é República... que paga a conta disso? Os brasileiros. Os brasileiros. Mas a República permite que haja um impeachment, por exemplo. Né? Sim. No caso da monarquia, como se é que... resolve de uma forma mais simples. Como assim? Faz um conselho de família, um conselho de Estado e se decide, olha, essa pessoa não tem mais condições de ser chefe de Estado. Foi assim que a Dona Maria, Dona Maria I deixou o poder? Quer dizer, ela, nesse momento, por causa de todas as consequências... Porque ela teve problemas... Ela teve um problema psiquiátrico. Psicológico, um choque psicológico que não se estabeleceu. Com toda naturalidade, o filho assumiu a regência. Depois, ele só passou a ser Dom João VI em 1816, quando Dona Maria I faleceu aqui no Brasil. Mas Dona Maria I foi uma grande rainha. Aqui no Brasil, por causa de uma maldade republicana, muitos chamam de Maria Louca. Em Portugal, não. Ah, não. Lá é Maria Piedosa ou a Viradeira. A Viradeira? Por quê? Porque ela assumiu a chefia de Estado quando faleceu seu pai, Dom José I, que foi um mau rei, porque deixou-se dominar pelo Marquês de Pombal. E estabeleceu uma ditadura terrível em Portugal. Perseguições religiosas, perseguições à nobreza, aristocracia. Um desastre. Então, Dona Maria foi boa. Foi muito boa rainha. Ela reinou, efetivamente, durante 21 anos. Só depois de 21 anos de reinado é que ela perdeu o equilíbrio psíquico e aí foi substituído com a maior natureza de Dom João VI. E o Dom João VI foi um grande rei. Também a República procura a historiografia moderna para deixar chacota do Dom João VI. Pois é, porque isso eu queria falar para o senhor, porque ele é descrito de uma maneira muito... Caricata. Por maldade. Inclusive tem um filme com aquela Carla Camurati. Bom, maldoso a respeito dele. Que ele comia coxinha de frango o tempo todo. Ele foi um grande rei. Os livros de história que mostram todo o que fez Dom João VI foi extraordinário. Se nós somos um país de dimensões continentais, nós devemos isso a ele. Há um detalhe muito interessante. Foi ele que impediu o fracionamento do Brasil? Foi. Por isso que a gente tem tantos países na América Latina, Paraguai, tudo dividido. Exato. Isso uma vez eu fiz uma palestra no Chile, na Universidade del Mar, em Viana del Mar. A Universidade del Mar, no Chile, equivale ao ITA, da Marinha, da chilena, equivale ao ITA para a nossa Força Aérea. E lá os almirantes diziam uma coisa que nós brasileiros muitas vezes esquecemos. Ele dizia, a grande diferença entre os países pan-americanos e os países e o Brasil resultou da forma que foi feita a independência. Porque enquanto a independência, vocês brasileiros, foi uma emancipação de um filho a conselho paterno, as nossas resultados de guerras civis, etc., de revoltas de caudilhos que, como ser presidente da República, sua respectiva área de influência. Resultado, diziam os chilenos, nós nos dividimos, subdividimos, e até hoje não encontramos nossa identidade. Os brasileiros mantiveram sua unidade política, territorial, política, psicológica, social e psicológica admirável. É uma coisa bonita, isso foi medido por um publicista americano. Ele me disse que, como fosse minha profissão, eu já viajei o mundo inteiro. E eu vejo no Brasil algo que eu não vi em nenhum outro país do mundo, que é essa consciência de unidade nacional. Eu vou ao Rio Grande do Sul, os habitantes do Rio Grande são, em primeiro lugar, brasileiros, depois gaúchos, depois descendentes de alemães, de açorianos, ou o que seja. O Amazonas é descendente de portugueses, ou de índios, ou de ingleses, ou de outros. Mas nós se consideramos brasileiros. Isso existe nos 4 cantos do Brasil. A senhora, o Nagana, descendente de libanês. Mas se sente brasileiríssima. Claro, sou brasileiro, evidente. E esse americano dizia, lá nos Estados Unidos eu não sou americaníssimo. Eu sou um galês americano, o outro um escocês americano, o outro um anglo-americano, o outro um luso-americano. Não há no Brasil essa consciência de unidade nacional que há no Brasil. Não há nos Estados Unidos essa consciência. Nesse ponto nós somos todos brasileiros, embora espanhóis, portugueses, italianos, árabes,
não é? De Claro. todas as... Claro. as Quer dizer, nós temos os algo que ninguém tem. pedaços. É verdade. Isso deve quem? Dom João VI. Porque quando ele embarcou de volta para Portugal, ele deixou seu filho como regente, o herdeiro da coroa. Ele disse: meu filho, considera mais cedo ou mais tarde o Brasil ser independente. Põe esta coroa em tua cabeça antes que o aventureiro faça. Nós garantimos com isso nosso território, nossa unidade política, social, psicológica admirável, invejado por nossos vizinhos. O senhor acha que a nossa monarquia, então, seria semelhante à da Inglaterra? Não. Não? Seria uma continuidade do que foi Portugal, Da portuguesa? da Brasil. Da brasileira? Porque nós tivemos um resultado que deu demasiadamente certo. Nós tínhamos uma monarquia parlamentar em que havia os três poderes: o executivo, exercido através de um primeiro-ministro, o legislativo bicameral, o Senado, Câmara dos Deputados, Sim. e o judiciário com a sua tríplice garantia, como é até hoje, que é a vitaliciedade, irremovibilidade do cargo e irredutibilidade dos seus vencimentos. Então o monarca seria o E havia o quarto poder, Ah, que era o poder moderador, e que era a grande genialidade do Império, que foi copiado por Portugal depois. O que era o poder moderador? Está no artigo 98 da Constituição de 1824. Uma atribuição pessoal do imperador que visava algo de muito simples, mas fundamental: a harmonia entre os demais poderes. E não havia aqui no Brasil o que nós víamos na República, que é uma disputa contínua entre o judiciário, o legislativo, o executivo, etc. a gente pode dizer que na Espanha a monarquia voltou? Voltou. Então o senhor tem esperança que ela volte no Brasil? Eu tenho, e um número crescente de brasileiros, e Tem. muito grande de brasileiros, esperam isso. Seria... Não se encontra um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Não existe. E a sua família viria ao poder através do seu irmão, Dom Luís? Sim, depois veio Depois eu, o senhor. depois veio meu irmão Dom Antônio, depois veio meu sobrinho, Dom Rafael, depois viram os descendentes dele, etc. Isso garante a nação três características fundamentais: a sua unidade, a sua estabilidade, a sua continuidade. Na República nós vemos o quê? O que os partidos estão debatendo agora? Já no PSDB tem uma briga para saber quem vai ser o próximo candidato a presidente da República. É verdade. Os partidos estão sempre debatendo o poder. Sempre debatendo. Mal assume poder um partido, já estão se brigando pelo futuro. Quem é que paga isso? Quanto custa cada eleição presidencial? Muitos bilhões de reais. A monarquia é mais barata que a República? Incomparavelmente mais. O Palácio de Buckingham custa 2/3 do Palácio Planalto. E não vai comparar o Palácio do Planalto com o Palácio de Buckingham. Não vou comparar. E fora que o turismo para ver Exatamente. a Inglaterra e a rainha e toda... Isso vale para toda a Europa, todas as monarquias. Os custos das repúblicas, ninguém fala. Cada eleição presidencial são alguns bilhões de dólares nos Estados Unidos e aqui no Brasil bilhões de reais. E a favor da monarquia, a qualidade de vida da Dinamarca, da Suécia, etc. São... Entramos fazendo na internet o ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Sempre os 10 primeiros são 7 ou 8 monarquias. Mas não, são países antigos. Não. Dois países mais novos do que nós. Quais? O Canadá e a Nova Zelândia e a Austrália. 3. E o pessoal inveja, todo mundo que fala, sonha com a Austrália, é uma maravilha. Tá? E a Nova Zelândia é um país assim, meio misterioso, mas a pessoa sabe que tem um progresso imenso. E tem uma estabilidade, uma continuidade no Canadá. Alguns anos atrás fizeram um plebiscito no Canadá. Na Austrália também. Sobretudo na Austrália. E os jornais aqui, o Estado de São Paulo, já estavam festejando o fim dessa dominação de um chefe de Estado do outro lado do mundo, que é a Rainha Elizabeth, que é chefe de Estado na Austrália. Qual foi a resposta dos australianos? Queremos que continue a rainha como nossa chefe de Estado. Não queremos saber disso. Nós escolhemos nosso chefe de Estado. Porque divide. Os psicólogos, os americanos são muito práticos. E há estudos de psicólogos americanos
sobre as consequências para o equilíbrio psíquico na nação das sucessivas eleições presidenciais. Eles são assim, a mesma consequência que tem numa família quando os filhos veem o pai e a mãe brigarem, se dizendo todas as verdades, se bofetearem, se arrancar os cabelos. Eles perdem aquele respeito reverencial que todo filho, todo bom filho gostaria de ter pelo seu pai. Mal acabam as eleições, já começam disputas. Que divide. Cada eleição, o país está chagado, é uma cicatriz. Mal você começa a cicatrizar, já começa a disputa pelo futuro, pelo próximo presidente da República. Não funciona. Psicologicamente, abala qualquer um. Ninguém tem segurança para o futuro. Agora nós temos um governo com viés conservador, que está fazendo uma série de coisas boas. Mas quem é que garante dentro de 10 anos? Bom, essa eleição trouxe à República, o voto, acho que pela primeira vez, um Orleans Bragança eleito. Também. Pelo voto, né? Pelo o voto. Luiz Felipe. É pelo nome. O que o elegeu foi o nome. É. O pai dele, inclusive, não poderia estar na lei de Não, sucessão, né? não. Eu não sei qual é o grau de parentesco dele com o senhor. O pai dele é meu irmão. Seu irmão? É. Mas ele renunciou Ele renunciou ao direito dele, para se casar. do casamento. O senhor nunca se casou? Não. O senhor não renunciaria também ao seu direito? Não. 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 O senhor é um monarquista que a gente poderia chamar de convicto? Absolutamente convicto. Absolutamente convicto. Convicto porque, sobretudo, não é assim, não é tanto que é mais vantajoso, que dá tem mais equilíbrio, melhor corresponde à boa ordem pós-programa na criação. Se for ver todas as coisas criadas por Deus, sempre tem um princípio monárquico ordenativo. Que é mais amplo, as constelações celestes. O Sol é o astro-rei. Imagine que houvesse uma revolução francesa entre os planetas contra a dominação do Sol. O que aconteceria? Um caos cósmico. Seria um caos cósmico. O que é menorzinho na criação? Um átomo. Qual a estrutura interna de um átomo? Micromonarquia tem um núcleo em torno do qual gravitam os elétrons. E o que acontece quando se modifica essa estrutura? Uma explosão termonuclear, é o princípio da bomba atômica. Não funciona. Não funciona. Quer dizer, é preciso saber respeitar a boa ordem pós-prudente na criação. Nós temos que ser realistas, nós temos que com a realidade. Não adianta ter utopias. E os republicanos são utópicos. É uma utopia. Então vamos esperar a monarquia. Esse broche que o senhor usa é da monarquia? É, exatamente. Porque é o brasão dos Orleans e Bragança. Da família. Porque era o brasão que estava na bandeira, né? Inicialmente. Na bandeira, exato. Porque a gente fala que a bandeira brasileira são as matas, o ouro, né? Exato. Na realidade, é o verde dos Bragança e o dourado dos Habsburgos, que era Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Ah, então o verde não tem nada a ver com as matas. É a cor dos Braganças. E o dourado é a cor dos Habsburgos. E no meio tinha tinha o café e o fumo, né? Ao lado tinha do brasão. O café e o fumo, que eram os Tinha esse brasão. Esse aqui não tem, mas outros têm. Porque tem aqui só a parte central do brasão. Mas tinha a parte bandeira, central do brasão e depois tinha o fumo e o café. De um lado um ramo de café, do outro lado um ramo de fumo. E é bem mais bonito que atual. Dom Bertrand tem um livro chamado Psicose Ambientalista, em que ele defende teses, digamos que não muito comuns, sobre a questão do meio ambiente, mas o livro é um sucesso, tem mais de 25 mil exemplares vendidos. Está na quinta edição. Quinta edição. 25 mil exemplares. E é um livro técnico, é muita coisa. E nunca ninguém refutou. E o senhor diz... A tese central do livro é que existe uma verdadeira psicose em questão ambiental. E que essa psicose está a serviço de uma ideologia. Que é uma ideologia que tende a levar o país para os rumos diferentes que... É uma ideologia de esquerda? De esquerda. Porque, na realidade, a tese que nós defendemos, qual é? É que o homem não é o predador. O homem é o jardineiro de Deus. Ele é chamado a cultivar a natureza. O senhor acha que o Brasil cuida bem da natureza?
Estudos da Embrapa mostram o Brasil, do ponto de vista ecológico, os países mais bem conservados. Estou na Amazônia. Dizem que nós estamos queimando o pulmão do mundo. Em primeiro lugar, isso não é verdade. Em segundo lugar, da Amazônia, do bioma amazônico, que inclui o Amapá, Pará, o Roraima, o Amazonas, Rondônia, o Acre, parte do Mato Grosso, parte do Maranhão, etc., o bioma amazônico, 82% está intacto. Está como estava quando Pedro Álvares Cabral que desembarcou. Então, a que se atribui esse aquecimento global, essas coisas? Não existe aquecimento global com coisa nenhuma. Isso é cíclico. Já houve períodos muito mais quentes na história da humanidade. Como é que chama a Groenlândia? Greenland era verde. Lá tinha cidades, tinha criação de gado, tinha agricultura, etc. Então, quando os dinamarqueses chegaram, começaram a colonizar, tinha bispo, tinha toda a população. Era terra verde. Hoje é um pedaço de gelo. O senhor acha que isso é uma acomodação natural? É natural, quer dizer, é cíclico. Os historiadores, os cientistas dizem que todo o progresso que houve na humanidade na Idade Média foi por causa do chamado longo período de aquecimento medieval. Um período muito mais quente que hoje em dia. Na Idade Média? Na Idade Média. Depois que vieram os períodos frios. E nós estamos no topo de um período de aquecimento do Brasil. Que o mundo aqueceu uma barbaridade, 0,8 graus centígrados. Nada. Mas está muito quente. Não, todo verão está muito quente. Todo verão o pessoal diz, eu nunca vi um verão tão mais quente, tão quente quanto esse. A gente fala todo ano isso. Todo ano é a mesma história, é o mesmo realejo. Mas na realidade é o seguinte, o homem é chamado de cultivar. Eu vejo as pessoas, dessas ONGs chamam SOS Mata Atlântica. E eles vão dizer, não, só resta 7% da Mata Atlântica hoje em dia. Isso é graças a Deus. Porque Mata Atlântica é todo o estado do Paraná, todo o estado de São Paulo, parte do Mato Grosso, parte de Minas, todo o Espírito Santo, todo o estado do Rio. Queria que fosse até hoje com selva, febre amarela e toda espécie de doenças? Não, foi cultivado. Eu cheguei ontem no interior, fui lá para quase São José do Rio Preto, está tudo cultivado. São Paulo, o Paraná é um jardim. Alimentamos parte do mundo, né, inclusive. É um jardim. Tem muitas florestas, né, matos, capoeiras, etc. Esse estudo da Embrapa mostra no Brasil 61, 62% do Brasil está com a sua vegetação originária. Nenhum outro país do mundo tem isso. No Brasil é que menos lançam gás carbônico na atmosfera. Somos especiais mesmo, então. Como? Somos especiais. Somos especiais e nós temos que orgulhar da nossa obra. Não temos o direito de estar continuamente criticando a nossa história, criticando a nossa realidade, criticando o nosso progresso, etc. Nenhum país do mundo tem tanto calor humano quanto o Brasil. Basta viajar para o resto do mundo para ver qual é a diferença. O brasileiro é bondoso, é afetuoso e ao mesmo tempo ele tem espírito empreendedor. E nós somamos o quê? A fé e o espírito empreendedor do português com a intuição, o espírito maravilhoso do índio e o afeto, a bondade e a força da raça negra. Deu esse blend fabuloso que é o Brasil. Eu tenho muitos parentes europeus. Eles vêm aqui e ficam maravilhados com a natureza, mas ficam fascinados com a bondade do povo brasileiro. O brasileiro é a grande riqueza do Brasil. O brasileiro é a grande riqueza. E a prova disso qual foi? Foi agora a mudança que nós tivemos. Saíram aqui na Paulista 2 milhões de pessoas, no dia 13 de março de 2016. Estava apinhado no caminhão alfinete. Não houve uma briga, não houve uma ocorrência, não houve nada. E o que foi? O Brasil percebeu que estava sendo levado para rumos que ele não queria, e de uma forma pacífica fizeram uma grande mudança. Graças a Deus. Se nós continuássemos no rumo que estávamos sendo levados, para o Brasil seria uma tragédia. O senhor espera, sinceramente, que venha a monarquia um dia? Eu tenho certeza. Tem certeza?
O senhor acha que o senhor Quando? verá? Só Deus sabe. Ah, tá. Mas, que nós vemos, se eu tivesse a desgraça republicana, eu estaria com as barbas de molho. Porque em toda parte ninguém mais está convencido. Mesmo na França, fizeram uma pesquisa algum tempo atrás, eles não perguntaram diretamente com relação ao caso da França, mas perguntaram: você acha que para a Inglaterra o regime ideal não seria melhor que fosse uma república do que uma monarquia? 90 e tantos % dos franceses votaram pela monarquia. E fizeram, por ocasião do bicentenário da Revolução Francesa, foi uma das maiores tragédias nos últimos tempos, uma reconstituição na televisão do julgamento de Luís XVI e Maria Antonieta. E depois fizeram aquele que você diz, como esse programa que havia no Brasil, Você Decide. Sim. Vão constar o povo. 70 e tantos % acharam que foi uma injustiça a morte de Maria Antonieta, e 60 e poucos uma injustiça a morte de Luís XVI. Tudo leva à monarquia. Tudo leva à monarquia. A república é contrapelo da realidade. E a monarquia corresponde agora no pós-produto da criação. Não adianta que contrariar a natureza. Então, aguardemos. Não é? É verdade. Aguardemos e oremos? Rezemos e aguardemos. Ok. Esse foi a presença de Dom Bertrand. Dom Bertrand tem um nome que condiz com o cargo dele, que o Dom Bertrand é príncipe imperial do Brasil, Sim. não é? O tipo príncipe imperial era sempre o herdeiro, depois o imperador. Então, como meu irmão é o herdeiro, seria de iure, de direito, ser o imperador, me caberia, no caso da monarquia, o príncipe imperial. Príncipe imperial. Por isso que os monarquistas sempre me dizem que eu sou príncipe imperial. Príncipe imperial, Sua Alteza, Dom Bertrand, Maria, José, Pio, Januário, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga, de Orleans e Bragança, o líder do movimento de restauração da monarquia. Nós temos esse nome cumprido por uma tradição de família. Primeiro tem Maria José, todos nós temos Maria José, Santíssima Virgem e São José. Sim. Depois todos nós temos 3 arcanjos: São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Gabriel, Rafael. E o Gonzaga também, pela família Gonzaga, que era um grande santo, que foi São Luís Gonzaga. Mas aí o senhor não teria o nome da sua mãe? Maria. Maria, mas não. Não, nós não família usamos da o nome Baviera. Wittelsbach, que é da Baviera, nós não usamos. Porque o senhor é nobre dos dois lados. Dos dois né? lados. E depois os 4 avós, os 16 bisavós. É dos etc. 16 costados, pronto. 16 cortados. Se quiser, dos 48 cortados. Dos 48 costados. Não há maneira do senhor não ser nobre. Agora, Mas Mário é uma já- coisa interessante. Ah. A pessoa não, isso aí é para a idade. Não, é uma cruz. É. Porque não importa, tem uma missão a cumprir. Em algum Eu tenho- momento foi difícil para o senhor? Vamos? Em algum momento é difícil para o senhor? Quando tem que fazer viagens contínuas, mas não sei quantas palestras, com um programa cheio durante o pessoal monarquista meio brincando, que são programas Escorcha Príncipe, que são programas que uma vez um assessor meu que me acompanhou, olha isso aqui no presente, no fim do dia, eles disseram: sabe quanto tempo você foi de microfone hoje? 13 horas, 12 horas, não sei quantos. Nossa, Quer dizer, não é fácil, né? não é fácil. Por que é uma cruz no alto das coroas? Por quê? Tem duplo simbolismo. Primeiro é que o chefe de Estado, o rei, o imperador, tem um senhor ao qual ele vai prestar contas. E que ninguém engana, que é Deus Nosso Senhor. Sim. Em segundo lugar, é que ele é chamado a crucificar-se pelo seu povo, sacrificar-se pelo seu povo. Não é uma vantagem. Quanto mais alta essa posição de uma pessoa, mais obrigações ela tem. Mas o senhor Obrigações está diante da nação, diante da família, diante da tá sociedade. satisfeito com essas obrigações? Lhe caem bem? Como? O senhor está satisfeito com essas obrigações? Porque eu sei que, assim eu espero, está cumprindo os desígnios de Deus a meu respeito. Ok. Muito obrigado, Dom Bertrand. Mas na hora de assinar um cheque, o senhor assina Dom Bertrand, Orleans e Bragança. assim, Pula só esses nomes todos. Bertrand e Orleans e Bragança só. Sem o Dom. Sem o dom. Como se Bertrand fosse... Mas os outros nomes todos ficam guardados. São guardados. Isso é impossível, cada cheque. Já pensou? Teria que... Eu sempre fiquei imaginando isso, tantos nomes,
Mas é uma tradição, tem que ser mantida. É uma tradição. Né? Tá bom, muito obrigado por ter vindo. Agradeço muito a ocasião que me deu de dirigir aos seus admiradores que assistem ao seu blog e suas meu canal. Muito obrigada por você ter vindo. Era um pedido deles, o pedido está atendido. Aí você vai lá, dá like, aperta o sininho, enfim, avisa os amigos e volta para o próximo vídeo. Valeu? Até mais.